Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, seu professor de física. Hoje resolvendo mais uma questãozinha de física, tá? Recentemente o ônibus espacial Discovery levou tripulantes ao espaço para realizarem reparos na Estação Espacial Internacional. A missão foi bem sucedida e o retorno ocorreu com segurança. Antes de retornar, a nave orbitou a Terra a cerca de 400 quilômetros de altitude em relação à sua superfície. Calma. Marco 10. Aqui a gente tem a Terra, beleza? Meu Deus, aqui ó. A gente tem a Terra. E aí a nave orbitou a 400 quilômetros, né, da superfície da Terra. Então olha lá, 400 quilômetros a partir da superfície da Terra. Show de bola. Com velocidade tangencial de módulo igual a 26.000 km por hora. Velocidade tangencial, 26.000 km por hora. Devagar, né? Devagar demais. Então a nave está girando aqui ao redor a essa velocidade absurda, tá? Considerando que a órbita foi circular e que o raio da Terra vale 6.400 quilômetros, que precisa ser levado em consideração. Então, olha só, tá vendo esse pedacinho amarelo aqui? É o raio da Terra que vale 6.400 quilômetros. Maravilha. Qual foi o número de voltas completas dadas em torno da Terra num período de 6,8 pi horas? Então, beleza, a gente tem um período aqui, 6,8 pi horas, e eu quero o número de voltas completas dada nesse período de tempo. Até colocar aqui que esse menininho que ele deu para nós é o delta t. Show de bola? Galera, primeiramente, a gente pode aplicar aquela fórmula de velocidade linear sem problema nenhum, tá bom? Só lembrando, como a gente está falando de uma trajetória circular, a fórmula da velocidade linear é o 2π ralho φ. Lembra daqueles dois meninos mais feios que batem em mãe que estão correndo ao redor de sua casa? Então, vi 2π ralho φ. Show de bolas? A questão já dá para nós essa velocidade de 26.000 km por hora. Maravilha. 2 vezes π, ele não me dá o valor de π. Só que quando a gente vem nesse raiozinho aqui que você está vendo, na verdade, apesar de a gente colocar o raio, esse raio é a distância do centro da rotação até o ponto onde está o móvel. O centro da rotação é o centro da Terra e o móvel está aqui em cima, que é a nave. Ou seja, a distância total seria de 6.400 mais 400, ou seja, 6.800 quilômetros, beleza? Vezes a frequência. Aí você fala, meu Deus do céu, professor, como é que eu vou achar essa frequência aí e tal? Então, na verdade, a frequência ela é o inverso do período. Então, vou jogar aqui no cantinho e fazer o seguinte, olha, o que a questão me deu foi o período. Como eu sei que a frequência é o inverso do período? Aqui, ó. É o inverso do período. E a questão me deu aqui um período de 6,8 pi horas, eu não posso usar isso aqui não? Então, aí você teria que ter o período de rotação. O que a gente tem não é o período de rotação, é mais o tempo total que está rolando aí. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai descobrir a frequência. Então, a gente não tem a frequência dessa brincadeira. Aí, eu vou cortar algumas coisinhas, tá? Isso aí é da fórmula mesmo. Corto 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui. Show de bolas? E aí eu vou ficar com este trem aqui que você está vendo. 260 desse lado. Aí do outro lado eu vou ter 2 vezes 68, que dá 136. Vem para cá dividindo, ó, 136 π. Isso vai ser igual à frequência. Caraca, professor, que frequência esquisita essa aí, né? É uma frequência bem estranha. Então olha só o que a gente tem. A gente tem o seguinte. A questão quer saber o número de voltas dadas nesse período de 6,8 pi horas. Essa é a frequência. A gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então, se a frequência é 260 dividido por 136 pi, então o período vai ser o inverso disso, tá?
136π dividido por 260. Quer dizer que esse aqui é o período de rotação. Isso aqui ele é feito a cada uma volta, tá? Então, para eu dar uma volta, eu levo 136π sobre 260. Maravilha? Mas eu quero saber quantas horas, né? Isso aqui está em horas. É legal que você saiba disso. Então, eu coloco aqui, ó, para a gente não se confundir. Mas a questão quer saber quantas voltas eu vou dar num período de 6,8 π horas. Olha só o que eu vou fazer. Se liga. Se, até voltar aqui, ó, 136π sobre 260. Se eu dou 136π sobre 260 horas nesse período de tempo, eu dou uma volta, quer dizer que no período de tempo de 6,8 π horas, eu vou dar x voltas. Aí eu vou ter isso aqui, ó, x vezes 136π sobre 260 é igual a 6,8 π vezes 1. Aí esse 136 π sobre 260 passa por outro lado dividindo. Eu vou ter isso aqui, ó, 6,8 π dividido por 136 π sobre 260. Maravilha? Divisão com fração. Repito a de cima, né, a expressão de cima, e multiplico pelo inverso do de baixo. Ou seja, se eu estou dividindo por 136π sobre 260, eu vou multiplicar por 260 sobre 136π. Olha só, dá para a gente simplificar isso aqui, tá? Eu não simplifiquei antes porque eu sabia que eu simplificaria no final, mas eu posso dar uma simplificada com você. 260 dividido por 2 dá 130. 136 dividido por 2 vai dar 68. Maravilha? Então aqui eu vou ter 130 sobre 68π. Por que eu decidi fazer essa simplificação agora? Porque se liga, esse π que está embaixo corta com o π que está em cima. E aqui eu tenho 6,8, aqui eu tenho 68, né? 68 é 10 vezes maior, então aqui em cima vai virar 1, aqui embaixo vai virar 10. Eu dividi por 6,8 em cima e dividi por 6,8 embaixo, para eu chegar nesse número de voltas. Então em cima vai ficar 1 vezes 130, maravilha, dividido por 10. Corta 0 com 0, eu tenho 13 voltas. Maravilha? Só recapitulando o que a gente fez então. Usei a fórmula do 2 Pirralho-Fay, coloquei a velocidade em quilômetros por hora mesmo porque as distâncias já estavam em quilômetros, que deu 6.800, que é a soma de todas as distâncias, para descobrir a frequência de rotação. Depois que eu descobri a frequência de rotação, já que eu sei que a frequência é o inverso do período, eu tenho um período, que é só inverter ela. Lembrando, a gente podia ter simplificado aqui atrás. O que é o período? É o tempo necessário para eu completar uma volta. É a definição dele. Ou seja, 136π sobre 260 horas, eu completo uma volta. Então, em 6,8 π horas, eu completo quantas voltas? Entende a regrinha de 3? Aí a gente chega aqui em 13, logo, resposta correta, a nossa letra C de cabrito, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar aqui embaixo, beleza? Forte abraço, até a nossa próxima. Fiquem com Deus.